Bom, o bom desse quadro, né, Em Boa Companhia, são as conversas preliminares, né? Aliás, as preliminares sempre são boas. As melhores, são né? as melhores, né? Hoje estou com uma companhia muito bacana, que é o Beto Contreiras, uma pessoa polêmica, que tem posição, que tem uma personalidade forte. E isso acarreta, às vezes, alguns dissabores. Mas nós vamos falar sobre isso também. Mas nós vamos falar também do trabalho que ele está fazendo. Aliás, é um lazer que ele está fazendo na TV, né? De falar sobre futebol. Eu vejo que as pessoas param ele na rua, perguntam. Você gosta desse? Bom, seja bem-vindo, Beto. Muito obrigado, Cício. Se eu gosto de futebol? Ama, né? Desde criança, né? Quer dizer, Você foi jogador também, tá não? nas entranhas. Amador, né? E, aliás, não jogava mal, não. Eu sempre joguei bem. Os meus amigos aí de campeonato amador podem testemunhar isso. No jogo Mas da eu vida sempre você foi gostei. melhor. E eu fui, e aí veio, o rádio estava na efervescência, né? Estava no apogeu, na época minha de pré-adolescente e de adolescente, e aí ficou essa coisa entranhada na gente, né? Eu adoro futebol. Você acha que o rádio tem volta? Não. Não, né? Roberto, você escreve... Com toda sinceridade, eu acho que o rádio, ele foi até onde devia dar. Ali devia parar. Porque o rádio tem um patrimônio que precisa ser zelado. Né? Porque não se pode admitir que esse patrimônio seja deteriorado como está sendo. E nem vendido como algumas pessoas gostariam que acontecesse. Porque o patrimônio do rádio é um patrimônio invejável, está incrustado ali no local nobre da cidade. E seria o que? Uma escolinha? O que você acha? Eu acho o seguinte, o rádio tem duas alternativas. Ou para cuidar do patrimônio e pensa o que se vai fazer. O que não pode é você constituir uma diretoria de pessoas que não são de mococa. Aliás, você sabe quem são os diretores do rádio? Eu não sei até hoje. Já cobrei várias vezes no jornal para saber quem são os diretores do rádio, eu não sei. Então eu acho que o rádio precisa ter muito cuidado. Muita gente fala, o patrimônio do rádio, o estádio deveria passar para a prefeitura. Mas como passar para a prefeitura? A prefeitura nunca deu um tostão para o rádio. Em termos de patrimônio, não contribuiu nada para que o estádio fosse erguido. E é preciso que as pessoas saibam a história daquele estádio. O estádio foi construído com títulos patrimoniais vendidos para mocoquense. Posteriormente, os mocoquenses devolveram para o rádio os títulos patrimoniais. Que bacana. Logo, não tem um centavo da prefeitura na construção do estádio. E por que passar para a prefeitura e por que vender aí para outros? Então, o que me preocupa é que, de repente, assume o rádio algumas pessoas aí que não têm realmente compromisso com a cidade, e pode até envolver o rádio numa dívida grande e depois vender o estádio, né? Fica um alerta, né? Aí é preciso muito cuidado e muita cautela nesse sentido. Você gosta mais de escrever ou de falar na televisão? Você escreve muito bem, né? Não, eu gosto de falar, eu gosto... Não, e quando na televisão você vai mais pro lado do esporte. Eu gosto de falar de futebol, de esporte, que é... Mas para escrever você é mais contundente, né? Eu gosto filosofar mais. Filosofar mais, né? É a idade, né, gente? A idade vem chegando, você vai ficando mais filósofo. Você acha, né? Eu sinto que você melhorou com a idade, assim, você tá mais tranquilo, você já foi mais briguento, como que é? Não, pelo contrário, eu me contive durante muitos anos, né? Porque afinal de contas eu fui gerente de banco durante 35 anos, tinha que tratar tudo muito bem, né? Ser político. Ser político. E aliás, foi o banco que impediu que... Eu gosto muito de política, é claro. Mas eu fui vereador e quando eu fui para a reeleição, o banco falou, é o banco ou a política. Aí eu optei aí você pelo ficou nos banco. bastidores. Não, né? eu optei pelo banco, claro, né? Ali era o meu ganha-pão, eu tinha que cuidar dos meus filhos. Você gostou de ser vereador e tudo? Você foi vereador, presidente do clube? Da vereança eu gostei. Embora no meu tempo, até hoje, né? O legislativo ele não tem a força que deveria ter, né? O legislativo, de repente, ficou um cartório, né? Despacha aquilo que vem para ele. Porque, na verdade, o papel do vereador, do legislativo, é fiscalizar realmente o trabalho. Essa é a função primordial do vereador. E criar algumas leis que possibilitem melhorar a qualidade de vida do cidadão. Fiscalizar o governo. O vereador, por isso que tem que ter uma certa independência e tem que ter compromisso com a cidade, não com pessoas, né?
Esse é o meu ponto de vista. Para negociar cargos, essas coisas. Essas coisas, eu acho que numa cidade como Mococa não há nem necessidade. Necessidade de acompanhar a administração e até fiscalizando bem um alerta, né? Para que o prefeito conduza a cidade. Dizem que o bom prefeito é aquele que tem uma Câmara que cobra bastante, né? Eu vou repetir uma história aqui. Embora eu não fosse eleitor de cabresto do Padre Demóstenes, eleitor de cabresto que eu não digo, não era fiel ao Padre Demóstenes, eu era do PMDB, o Padre Demóstenes não era do PMDB, foi numa ocasião, depois não foi mais. Então eu votei muitas vezes no outro candidato quanto o Padre Demóstenes. Mas eu respeitava muito ele e ele me respeitava muito porque ele era meu cliente no banco, independentemente de política. Então ele me disse o seguinte uma vez, a primeira administração dele foi um sucesso e ele atribuía ao Hamilton Leite, que era o seu principal opositor na Câmara. Fazia crítica, ele falou, se não fosse o Hamilton Leite, talvez eu não tivesse feito a metade do que fiz e não tivesse zelado para a cidade com o cuidado e o carinho que eu zelei. O Hamilton Leite me forçou isso. Por isso eu divido até as honras de um bom governo com o Hamilton Leite. Essa é a função do vereador. O problema do governo é que são os puxa-sacos, né? Aí ele começa a acreditar que é verdade. Dizem que áulicos do poder tem sempre, né? Bom, aí fora a política, você tem uma vida pessoal bem agitada. Você já é avô, já é pai, avô, eu vejo que você cuida das tuas netinhas. Como que é chegar na tua idade e ser um cara bem sucedido como você? Filhos bonitos, Eu não diria que eu sou bem sucedido materialmente, talvez até possa chegar lá. Mas eu tenho realmente uma dádiva de Deus, né? Uma família, os meus netos são, para mim, né, sensacionais, e você não sabe o que é ter neto. É uma coisa espetacular. Por que é 10 vezes melhor do que filhos, né? É 10 vezes melhor que filhos. E ainda eu tenho, né, o benefício de 2 netos morarem comigo. Um desde recém-nascido, hoje tem 14 anos. Quer dizer, é uma Você acha que estimula? Te estimula? Lógico que estimula, é estimulante. E eu trabalhei 35 anos no banco, me aposentei no banco, comecei a trabalhar com 14 anos, nunca mais parei. Não parei um dia. O trabalho revigora, dá um dinamismo, dá uma vontade, um ímpeto. Você vê um aposentado com a minha idade, que não trabalha, está 10 vezes mais velho que eu. Eu encontrei outro dia com um rapaz na fila do supermercado. Ele estava atrás de mim, ele bateu nas minhas costas e falou, fez o tiro de guerra comigo, me chamou pelo número do tiro de guerra. Sério? Eu reconheci ele, é claro, é uma pessoa que eu quero muito bem. Aí eu falei, olha, você está lembrado de mim? Claro que eu estou. Você deve ter uns 100 anos, não tem? Porque você está com 100 anos, aposentou com 48 anos, nunca mais trabalhou. E aí vai ficando com dor aqui, dor ali? Vai ficando, a mente vai... Agora, quer dizer, o caminho mais fácil é a clínica, né? É verdade. Agora, você lê muito e tudo. O que você aprendeu? O que você gostaria? Você fala assim, eu gostaria de falar isso para quem está assistindo a gente. Que é importante você ver essa moçada. Por exemplo, eu tô vendo que a Assum é uma coisa que vai acabar. Eu falo, não, vou pegar. Eu escuto gente falar, larga a mão, deixa pra lá. Eu falo, mas eu tenho essa adrenalina, eu percebo que você também tem. O que você acha que falta para Mococa dar uma reagida? Eu observo que Mococa é uma cidade que está faltando muita coisa, né? Se você voltar ao tempo, eu não sou saudosista, não. Mas a gente precisa olhar o passado para construir o futuro, né? Mas eu vejo que tinha muita coisa no meu tempo, há 20 anos atrás, que hoje não tem mais. Então eu entendo que existe uma carência, uma geração que está se perdendo, não pode acontecer isso. Mas a culpa é Essa geração, ela precisa tomar as rédeas, principalmente de lazer, né? Então você veja, justifica a grande maioria dos jovens da cidade e em Carnaval, em Muzambinho, com todo o respeito que eu tenho para essa cidade, nada contra. Muzambinho, Monte Santo, Caponde. Mas por que não fica aqui? Por que não faz um aqui? Não faz um aqui, não cria essa raiz aqui, nada justifica. Então eu acho que os jovens ainda precisam estar conscientes de que a cidade é deles. Eles precisam tomar a rédea da cidade. Porque tudo na vida é fase. São ciclos que se passam, né? Então é preciso que o jovem fale, bom, agora chegou a minha vez. Muito obrigado, Cida, pela sua contribuição. Daqui para frente eu vou tocar. Você está retornando para dar esse estímulo, para dar esse alento a esse jovem.
né? Para que as coisas retomem, né? Na medida em que todo mundo quer que retome. Porque é preciso que aconteça isso. Então, mas olha aqui. Eu comentei com o Beto, né? Beto, eu tô querendo pegar assunto para deixar acabar. Você falou assim, que você precisar, eu ajudo. E eu já escutei jovens falar, larga a mão. Não sei o quê. Então, quer dizer, é da geração mesmo. Então, né? a gente, eu acho exatamente isso, porque você vivenciou isso. Talvez Eu seja não ele. vivenciei isso porque eu sempre fui homem de trabalhar, né? Eu sou de uma família pobre, quer dizer, comecei a trabalhar com 14 anos, né? Mas aqueles jovens que vivenciaram isso, a gente sente neles aquela vontade, aquela determinação de que as coisas, que a SUM volte realmente, né? Porque a SUM não era só uma semana, existia o trabalho de preparação, assim como as escolas de samba de Mococa, né? Havia um trabalho de preparação que, de uma certa maneira, envolvia os jovens. 6 meses antes, os jovens estavam ali. Então vinha de São Paulo para desfilar, o outro amigo também queria desfilar. Trazia companheiros. Hoje você vê poucos jovens na escola de samba aqui em Mococa. Vê mais pessoal mais velho, né? Ou então crianças, né? Verdade. É isso aí, tudo precisa tomar cuidado com isso. Senão uma geração, eu me lembro daquela geração que a ditadura militar anulou, né? É isso aí. 50 anos está fazendo agora do 50 golpe. anos. O que você acha? Você acha que a gente sofre esse risco outra vez? Não, absolutamente. Nunca mais, né? Não, nunca mais. Você é a democracia sempre. Olha, lógico, eu sou democrático, eu acho até. Isso aí é a grande lição do legislativo para todo mundo que gosta de política e vai participar da política. A grande lição do legislativo é a convivência com os contrários. Essa é que o executivo não tem, mas o legislativo tem. É o debate na Câmara, é você conviver, respeitar a opinião do próximo. Na tua época vocês debatiam na Câmara e saía de lá, zerava tudo. Claro, zerava tudo. Mas é isso aí, você tem que entender, a tua opinião não é absoluta. Você tem que respeitar, embora totalmente contrário. Mas a gente gosta que a opinião da gente prevaleça. É claro, você vai fazer tudo para que ela prevaleça, claro. Lógico. É o sentido da razão, né? Não, isso que eu falei, a gente tem que aprender. A grande lição que eu tenho da vida, com a idade que eu estou agora, é que a gente tem que aprender que o mundo é diferente, tem milhões de possibilidades, cada um pensa uma coisa, e aprender a conviver com isso, né? Claro, você tem que conviver com os contrários, senão isso não é democracia. Se não acontecer isso, não é democracia. E você tem lido muito, Beto? O que você tem lido mais? Eu acabei de ler um livro interessante da Fernanda Torres, Fim. Você gosta mais ligado à política? Eu gosto mais. Eu gosto muito de romance, sempre gostei, né? Mas eu gosto muito de Lia Luft, de atores que falam de coisas que interessam a gente, né? Falam de família, falam da vida. Eu gosto de ler coisas da vida. Eu percebo que você está meio emotivo também. Você acha que com a idade a gente vai ficar mais... Claro que você fica emotivo. E eu choro por qualquer coisa, Agora há pouco eu percebi que você estava assim. Qualquer coisa eu choro, você vai ficando emotivo. A idade te leva à emoção, né? Você já perdeu entes queridos, né? Mãe, irmã, tudo isso vai armazenando, vai represando, porque quando você é jovem, você tem teu pai, você tem tua mãe, mas depois quando começa a faltar, e você vai sentir a ausência deles. Minha mãe morreu com 102 anos, com 101 anos, eu sinto a falta dela assim. Mas ela era especial. Toda hora. Eu perdi a minha irmã, a Wanda, com 66 anos. A Wanda me faz uma falta, eu não sei porquê, e às vezes até eu não ia pouco na casa dela, mas no Natal eu passava com ela, no Ano Novo eu passava com ela. Ela é uma irmã muito especial. Então é claro que a gente sente a falta, né? Isso aí vai também a emoção de ter neto, sabe? E o amor? Você acha que o amor é o essencial? O que é o essencial na vida para você, Beto? Olha, eu tenho alguns princípios que são fundamentais na vida, né? Eu acho que a parte afetiva, o amor prepondera, né? E na vida, eu acho que a lealdade, a sinceridade de propósitos, né? A solidariedade, são atributos que fazem parte do ser humano, e ele tem que aplicar isso na vida cotidiana, senão lá na frente ele vai se arrepender amargamente. Você já tem exemplos de cara que faltou com a lealdade,
que não se comprometeram com as pessoas quando no momento precisavam comprometer, e hoje, naturalmente, eles se arrependeram daquilo que fizeram. Porque na vida também a gente paga, então né? eu acho que é uma coisa fundamental, você precisa ser leal com os teus princípios. O resto vai embora. Eu ficaria horas conversando aqui com o Beto, você é um filósofo. Ô Beto, você tem uma frase que você segue? Tipo assim... Eu leio muito de frase, eu gosto muito de frases, né? Essas eu frases... vejo que você põe no jornal. Você pega dos livros que você lê, não? Eu pego, às vezes eu pego. Eu vi uma boa, até eu fiz um artigo, vou fazer um artigo, é caminhando que a gente se aprende a caminhar, né? E aí você vê a filosofia que está aí, o conteúdo que está aí, resume tudo, né? Se você não caminhar olhando para frente, eu sou um cara que não olha no retrovisor, eu olho sempre para frente. Eu olho o passado, né? Porque eu entendo esse negócio, você está olhando o seu passado. O passado ajuda a construir o futuro. Faz se onde errou, né? Se não fosse isso, você não estava assumindo assunto, não. Você está assumindo assunto porque você viu alguma coisa boa do passado que te estimulou, que despertou alguma coisa em você para que você está assumindo por uma retomada, né? Para resgatar aquilo que você tinha feito há 20 anos atrás. Ou a mais, né? Quantos anos você? Não, na Sul nunca fui, sempre ajudei. Então. Mas era foi quando eu vim para Mococa. Mas você era participante. Foi quando o Guto Rocco foi presidente, Então. Desde então nunca mais parei de ajudar. Gente, isso aqui. Beto Contreiras, quem quiser saber mais dele, entra no Jornal Mococa. Toda semana tem o editorial dele lá. Linha direta. Linha direta. Como que você escolhe teus assuntos, teus temas? É o que está na pauta do dia? Eu gosto teu coração? Eu gosto de observar muito, né? Lá no cotidiano das pessoas. Às vezes eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa e falo, vou escrever sobre isso. Legal o cara está fazendo isso. Mas às vezes você dá umas indiretas também, né? Não. É preciso, né? Na hora que eu leio, eu falo, para quem será que ele está escrevendo? Preciso esperar. Eu escrevi uma crônica outro dia, o fantasma da metrópole. E eu fui a São Paulo uma vez, vou rapidinho. Eu fui a São Paulo e precisava resolver uns negócios no centro. E eu não guio em São Paulo. Eu chego na casa do meu filho e ele assume o comando. Mas eu tinha que ir no centro, fui de metrô, né? Cheguei no centro comercial de São Paulo, aí numa das ruas que estava um pouco vazia, eu comecei a andar atrás de uma pessoa e parecia que eu estava seguindo a pessoa, ela dava um passo, o meu era igual dela. Né? Aí ela parava numa loja, eu parei também para olhar. Falei, puxa vida, eu estou igual a essa pessoa. Depois eu mudei, eu passei na frente dela, parecia que ela estava me seguindo nesse esquema. Falei, eu vou ser vítima aqui, eu vou ser assaltado. Aí sabe o que eu fiz? Corri e atravessei a rua. Quer dizer, eliminei esse fantasma. Essa é filosófica, hein? Isso é uma super indireta. E tá aí. Eliminar os fantasmas. Vamos brindar. A que você brindaria hoje? A você, né, pela oportunidade que você está me dando, né? A todos os mocoquenses, né, que realmente eu sou mocoquense que vibro, você nasceu, viveu, para que essa cidade cresça, prospere, né, evolua, que ela seja polo regional, embora nós estamos perdendo aí para São João da Boa Vista, disparado, né? Até para Casa Branca. Até para Casa Branca nós estamos perdendo, mas eu quero que Mococa retome essa posição, uma posição de destaque, né? Se a cidade está boa para todos. Eu estou no meio de todos. Eu sou gente, né? Eu sou povo. Então eu quero que essa cidade prospere, cresça, evolua. O meu brinde, brinde, né? A todos os mocoquenses. Vamos lá. Viva! Gente.